Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Edionissone de Almeida, pastor da Assembleia de Deus Ministério Graça, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Hoje eu quero trazer algo que tem aterrorizado no meio das igrejas, onde existem muitos pastores que estão de pés e mãos atadas em resolver certas questões. E por causa do envolvimento que essa pessoa tem na igreja, ou porque o dízimo dessa pessoa é muito alto, ou porque a pessoa não quer, o pastor não quer perder membros. Eu quero falar hoje sobre casamento, divórcio e novo casamento. Estão lotadas igrejas hoje com pessoas divorciadas e entram em comunhão e participam da ceia e viram uma lambança, uma bagunça só, né? E que Deus nos dê sabedoria para que possamos, com sabedoria, administrar a cada um dos relacionamentos para que esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos pastores honestos, tem muitos pastores fiéis à palavra de Deus, mas tem alguns que já debandaram, já tem alguns que já não se importam mais com a palavra de Deus, já estão enquadrados naqueles versículos que estão amontoando eles mesmos para si, né? Pessoas que querem ouvir o que eles gostam de ministrar, né? Então as pessoas gostam, estão no meio da oportunidade que eles estão vivendo, né, de casamento, divórcio, novo casamento. Então o pastor passa a mão na cabeça e fica por isso mesmo e vamos caminhando para o céu não sei da onde. Eu quero trazer aqui, biblicamente falando, e se esse assunto interessa a você, eu gostaria que você anotasse, pegasse uma caneta e anotasse agora esse estudo que eu vou estar trazendo para os irmãos dentro da palavra de Deus. Não que eu seja melhor que qualquer outro pastor, de forma alguma, mas o que a palavra de Deus está dizendo, nós temos que trazer na íntegra. Vamos ver o que a palavra de Deus diz e o que vai aparecer de teólogos, né? Teólogos, EDD, PQD, sei lá, tantos EDDs que as pessoas têm para poder rebater essa questão aqui, né? Não está, como se diz, no gibi, né? Mas o que a palavra de Deus tem para trazer, ela não é gibi. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela pode penetrar até a divisão da alma e do espírito e tratar com essas pessoas que estão nesse processo de casamento, divórcio e novo casamento. A palavra de Deus diz o seguinte, em Gênesis capítulo 2, versículo 24: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento é monogâmico, indissolúvel e heterossexual. Dois extremos. Primeiro, o sangue de Jesus nunca deixará de ter eficácia. E em segundo lugar, não podemos rebaixar as normas de Deus, dizendo que qualquer um pode se divorciar por qualquer motivo. Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 12. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês nunca leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio ou carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher ou com outro homem, estará cometendo adultério. A mulher se separa do homem, o homem se separa da mulher, não é isso? Não é que vai se casar com outro homem, né? Mas os dois ali, exceto se não for por imoralidade sexual e se casar com outro,
estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essas palavras, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O termo porneia, adultério, incesto, bestialidade, homossexualidade e lesbianismo é tratado aqui. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com ela, com a mulher divorciada ou com o homem divorciado, estará cometendo adultério. Mateus capítulo 5, verso 32. João capítulo 8, verso 42 diz: Jesus, tu és filhos de Porneia. Eles chamaram Jesus, quiseram enquadrar o Senhor Jesus. Aqui não é moicheia, adultério. Por exemplo, pela lei, a mulher casada, ela está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. E eu tenho certeza que nos dias de hoje essa palavra serve para homem e para mulher, para o homem e para a mulher, porque aqui na palavra de Deus está tratando do casamento. Então, não é que os homens vão tirar vantagem disso, isso serve para o homem e para a mulher também. O casamento, ele é permanente. Quanto tempo deveria durar um casamento então? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Romanos capítulo 7, versículo 2. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A intenção de Deus é que um esposo e uma esposa permaneçam casados até que a morte os separe. Deus une esposo e esposa num só ser, e esta união é para ser permanente. Malaquias capítulo 2, verso 16 nos diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como que se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenha bom senso, não sejam infiéis. Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao 4, o divórcio é, entre aspas, liberado por qualquer motivo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Todavia, se o descrente, se você tem uma pessoa no seu relacionamento que não é cristão, separar-se, que separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Romanos capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O divórcio é pecaminoso. Posso divorciar-me? Existem razões básicas porque o divórcio é pecaminoso. Primeiro, Deus diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versículo 9. Em segundo lugar, é pecaminoso por causa do que o homem faz à sua companheira ou seu companheiro, quando eles se divorciam dele ou dela. Jesus disse que um expõe o outro a cometer adultério, em Mateus capítulo 5, versículo 32. Fazer com que o outro tropece e se perca é um pecado tremendamente horrível. Leia Mateus capítulo 18, verso 6. E em terceiro lugar, o divórcio é pecaminoso porque eu prometi ficar com a minha esposa até que a morte nos separe. Deus detesta a mentira e a quebra da promessa. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Romanos capítulo 1, verso 31. Leia. Eu tenho certeza, se você estiver ouvindo essa mensagem e se interessou até aqui, leia as referências bíblicas para não ficar somente nas minhas palavras. A palavra de Deus é mais importante do que as minhas palavras. Casamento de divorciado é adultério. Posso casar-me novamente?
A pessoa divorciada não tem a opção de se casar novamente. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo deu duas escolhas para aqueles que haviam se divorciado: permanecer descasado ou então se reconciliar com o seu par. O novo casamento de divorciado é adultério. É adultério para aquele que se divorcia de seu par. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Para aquele que está divorciado, Mateus capítulo 5, verso 32, e para aqueles que se casam com pessoas divorciadas, Lucas capítulo 16, verso 18. De acordo com Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, o adultério continua enquanto está casado com o segundo par e o primeiro ainda vive. Arrependimento significa separação. E se eu estou novamente casado, o que eu vou fazer? Eu estou vindo para a presença de Deus agora e agora eu já estou divorciado e estou casado. Desde que nenhum adúltero pode ir para o céu, não pode. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 11 vai te dar esta afirmação. E desde que Deus vai julgar os adúlteros, Hebreus capítulo 13, versículo 4, aqueles divorciados que estão cometendo adultério por haverem se casado novamente, necessitam urgentemente de serem perdoados. Mas o que tem eles que fazer para receber esse perdão? Tem que se arrepender-se. Atos capítulo 2, verso 38. Então eu vou me arrepender e vou ficar tranquilo. O arrependimento envolve o abandono das práticas pecaminosas. E neste caso que nós estamos tratando, a desistência do adultério. Os cristãos em Coríntios, eles foram limpos depois que eles deixaram as suas práticas pecaminosas. Tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. O evangelho sempre exige a separação do pecado. Vou repetir. O evangelho sempre exige a separação do pecado. O beberrão deve separar-se da sua garrafa. O idólatra deve separar-se dos seus ídolos. O homossexual deve se separar-se dos seus amantes, dos seus atos pecaminosos. E o adúltero deve separar-se do seu par ilegal. Exceto por traição. Existe uma exceção. Toda pessoa divorciada de um companheiro vivo comete adultério quando se casa novamente, exceto aquele que se divorciou de seu par por traição conjugal. Mateus capítulo 19, verso 9. Você pegou ele no ato do adultério, você tem certeza que ele adulterou, que ele agiu de uma forma errada, traindo, quebrando a sua aliança, então isso é uma exceção. Nenhuma exceção é dada para aquelas pessoas cujos divórcios não envolveram a traição. As pessoas estão muito enganadas. Nenhuma exceção é dada àquelas pessoas que receberam o divórcio. A exceção é dada somente àqueles que se divorciaram por motivo de traição do outro cônjuge. Existem muitas confusões no mundo sobre a necessidade do batismo hoje. Mas não é porque Jesus não pôde ser entendido. Em Marcos capítulo 16. É por causa das teorias dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Há muita confusão no mundo sobre as consequências do divórcio e do novo casamento. Mas não é porque Jesus não pôde ser entendido. É por causa das teorias dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Porque homens e mulheres no mundo hoje, das denominações, não reconsideram as suas posições quanto ao batismo, quando são forçados a contradizer o simples significado de passagens tão claras. Por que você não reconsidera as suas crenças a respeito do divórcio e do novo casamento, se elas contradizem o significado de tais passagens como Mateus capítulo 5, 32, Mateus 19, 9, Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12,
Lucas 16, 18, Romanos 7, versículo 2 e 3, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Tem sido sempre o homem simples, com fé e devoção, que tem entendido a vontade de Deus. Qualquer pessoa que quer permanecer no erro, ela não vai entender a vontade de Deus. Que possa Deus te abençoar e nos abençoar, para nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecê-las, se você quer entrar no reino de Deus. Por quanto tempo deve durar este casamento? A Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 2, porque a mulher casada, volta a dizer, está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se ele ou ela morrer, ele está livre da lei do marido. Cristo Jesus reconhece somente uma razão válida para o divórcio. A Bíblia diz em Mateus 5,32, eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, você vai fazer com que a outra pessoa seja uma adúltera. E quem casar também com essa pessoa repudiada em adultério, também vai estar cometendo adultério. A Bíblia Sagrada nos diz em Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Todavia vocês me perguntais, mas por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual procedesse deslealmente, seja a mulher ou o homem da sua mocidade, sendo ela ou ele a tua companheira ou teu companheiro da tua aliança, e você não fez ele somente um, ainda que ele sobejasse espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher ou para com o seu homem da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidais de vós mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Tem pastor que quer arrancar isso da palavra de Deus e quer, né, irmãos, abarrotar a igreja lotado de erro. Aí fica complicado, né, pastor? Se um casal se divorcia por outra razão que não seja o adultério, ambos devem permanecer solteiros. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher ou o homem não se aparte do marido ou da mulher. Se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher ou o homem. O fato de estar casado com uma pessoa que não crê em Deus não é razão suficiente também para você se divorciar. O que a Bíblia diz? Ah, meu marido está fraco na fé. Ah, minha esposa está fraca na fé. Eu vou me divorciar dela, porque está cheio de demônio na vida dela, está cheio de demônio na vida dele. O que mais eu tenho ouvido nos meus anos de experiência que Deus tem me dado pela graça de Deus é exatamente isso. Olha o que diz em 1 Coríntios 7, versículo 12 ao 14. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão, você está na igreja, irmão? Ou irmã, você está na igreja, irmã? Você tem o seu esposo incrédulo ou incrédula, e ele consente em habitar com você, quer morar com você, não separe dele ou dela. Ou se alguma mulher tem um marido incrédulo, e ele consente em habitar com você, não se separe dele. Porque o marido incrédulo ou a mulher incrédula é santificado ou santificada pela mulher ou pelo homem. E a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Embora o casamento tenha sido realizado primeiramente por Deus só, sabe-se que as pessoas hoje vivem sob os governos civis. Portanto, o casamento ele tem dois aspectos, o divino e o civil. O aspecto divino é regido pelas leis de Deus, meu irmão. Ninguém muda, não tem pastor com PhD, com DDD, seja o que for, que vai mudar isso não. E tem também o lado civil, pelas leis do Estado. Então isso pode acontecer, o Estado pode querer mudar alguma coisa. Quando o Senhor Jesus disse, não separe o homem, ele estabeleceu uma regra de conduta para a igreja dele, sobre a dispensação da graça que vivemos hoje, a qual deve transcender
todas as legislações civis que vão além das suas interpretações da divina lei que governa as relações do casamento originalmente criado por Deus. Aqui, o próprio Senhor Jesus, ele dá uma norma a qual os seus seguidores devem aderir, mesmo quando as leis civis ou os costumes prevalecentes permitam maior liberdade. Leia o Sermão do Monte. Jesus, ele declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal. A infidelidade ao voto matrimonial geralmente tem sido considerada alusão ao adultério ou à fornicação. No entanto, a palavra do Novo Testamento, usada para fornicação, ela inclui também outras irregularidades sexuais. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, 1 Timóteo capítulo 1, 9 e o 10, Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. Portanto, perversão sexual, incluindo incestos, abuso sexual de crianças e práticas homossexuais, são também reconhecidas como um abuso das faculdades sexuais e uma violação do plano divino do casamento ou no casamento. Como tais, essas práticas são uma causa justa para separação e divórcio. Se bem que as Escrituras permitam o divórcio pela razão também mencionada acima, bem como por abandono por parte do cônjuge incrédulo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 15. Abandono não é você mandar a pessoa embora. As pessoas querem mandar as pessoas embora de casa e falar que está livre. Não é assim que acontece. Leia a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 15. A igreja e as pessoas envolvidas devem fazer um esforço diligente para a reconciliação, apelando aos cônjuges que manifestem um ao outro um espírito de perdão e restauração. Aí o esposo vai ou a esposa vai, quer se reconciliar, o outro bate o pé e fica durão lá. A igreja, ela é instada a tratar amorável e redentivamente o casal, a fim de auxiliar no processo de reconciliação. A igreja não se intromete no casamento de ninguém. Na eventualidade de não se conseguir a reconciliação, o cônjuge que permaneceu fiel ao consorte que violou o voto matrimonial tem o direito bíblico de obter o divórcio e também de se casar novamente. Ao que ficou fiel, o cônjuge que violou o voto matrimonial estará sujeito à disciplina pela igreja local. Se ele se arrependeu genuinamente, poderá ser posto sob uma censura por um tempo determinado, em vez de ser removido do hall de membro da igreja. Se não deu evidências de completo e sincero arrependimento, deve ser também removido do hall de membro da igreja. Em casos de violação que tenha trazido vergonha pública sobre a causa de Deus, sobre a casa de Deus, a igreja, a fim de manter suas elevadas normas e o seu bom nome, pode remover seu indivíduo da lista de membros. Qualquer dessas formas de disciplina deve ser aplicada pela igreja de uma maneira que procure o que, irmão? Alcançar os dois objetivos da disciplina, que é o que? Corrigir e redimir as pessoas. No Evangelho de Cristo, o lado redentivo da disciplina sempre está vinculado a uma transformação autêntica do pecador numa nova criatura em Jesus Cristo. Um cônjuge que tenha violado o voto matrimonial e se tenha divorciado não tem o direito moral, nós estamos falando de direito moral, de se casar-se com outra pessoa, enquanto o outro cônjuge que permaneceu fiel ao voto ainda vive e permanece sem casar-se, permanece casto. Se casar, deverá ser removido do hall de membro da igreja. A pessoa com quem se casar também, se for membro da igreja, também deverá ser removida do hall de membro da igreja. Uma separação ou divórcio que resulta de fatores como violência física ou em que não está envolvida a infidelidade ao voto matrimonial
não dá a nenhum dos cônjuges o direito bíblico de se casar novamente. As pessoas estão muito enganadas, a menos que no ínterim a outra parte se tenha casado novamente e haja cometido adultério ou fornicação, ou tenha morrido. Se um membro da igreja que se tenha assim divorciado se casar novamente sem essas bases bíblicas, deve ser removido do rol de membros. E a pessoa com quem se casar, se for membro da igreja também, deverá ser removida. O contrato de casamento é não apenas sagrado. Haja visto que hoje estão trazendo os contratos de casamentos, né? A palavra de Deus fala sobre casamento legítimo, não uma união estável, que estão também é um outro assunto que eles estão trazendo para dentro das igrejas. Mas também é complexo quando ele envolve filhos. Assim, no pedido para readmissão à qualidade de membro, as opções disponíveis à pessoa arrependida podem ser severamente limitadas. Antes que a decisão final seja tomada pela igreja, a readmissão deve ser submetido pela igreja, por meio do pastor da igreja, para o conselho da igreja, e recomendação quanto aos passos que a pessoa ou as pessoas arrependidas podem dar para obter a tal readmissão como membros da igreja. Aí que está. Mudam-se de igrejas para igreja. Aconteceu um problema aqui, a pessoa pula para lá. Aconteceu lá, a pessoa pula para o outro lado. E o pastor irresponsável, que não procura saber do que está acontecendo com a vida daquela pessoa, só quer saber de encher a igreja, eles vão aceitar as pessoas e vão ficar bem quietinho, né? Quando uma pessoa que tenha sido removida do rol de membros for readmitida, todo o cuidado deve ser exercido para salvaguardar a unidade e a harmonia da igreja do Senhor Jesus, não se concedendo à pessoa a responsabilidade como líder, especialmente num ofício que requeira o rito de ordenações, a não ser com cuidadosas considerações junto à administração da igreja. Só é aceito biblicamente com causa válida. Mas qual é o remédio para o divórcio? O perdão. Fique com esta palavra no seu coração. Você, pastor, não engane as pessoas. Diga a verdade. Pregue a palavra de Deus. Guarda, como se diz, o seu canudo, né, que você tem aí de faculdade, e vem para a palavra de Deus. Vem para a palavra de Deus. E trate as pessoas dentro da palavra de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, se estiver nessas condições, leia todas as referências bíblicas. Não fique só nas minhas palavras. Leia as referências bíblicas para que você possa estar correto diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe muitíssimo o seu relacionamento, o seu casamento. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe o meu casamento. Que Deus abençoe todos os casamentos para a glória de Jesus. Amém e amém.